Posso pedir aqui que vai ser? Segura. Tá ligado já. Gente, bom dia. Gente, tô muito nervosa, tá? Eu não sou muito de pregar assim sempre, mas Deus falou muito no meu coração. O Dani sempre fica me enchendo o saco, você tem que pregar, tem que falar, não sei o quê. Aí fala, eu não sei falar muito bem, eu não sou eloquente assim igual você. E aí ele fala, você tem que continuar tentando, você tem que fazer, tem que falar. E aí, juntando com isso, Deus me pegou esses dias. Tá ligado, gente, tá ligado, tá tudo certo. Deus me pegou esses dias, eu dormi um pouco mais cedo, e aí eu acabei acordando de madrugada. E Deus falou muito comigo, essa palavra, então eu falei, tá bom, Deus. Então, se você tá mandando, eu vou falar, eu vou compartilhar aquilo que o Senhor trouxe no meu coração. Porque eu acho que é muito do que a gente vive mesmo, né, como um todo. Mas o que a gente tem vivido aqui nos últimos dias tem sido maravilhoso. Quem tem estado conosco tem visto, cada domingo tem sido um melhor que o outro, Sempre tem algo bom sendo acrescentado todos os domingos, assim. E todos os domingos nós recebemos novos amigos, novas pessoas. Então, é um prazer ter vocês aqui hoje. E a gente tem conhecido e experimentado muito dessa intimidade, desse amor com o Senhor. Então a gente fala que o mês de agosto foi um mês da visitação do Senhor, e realmente foi. Porque tudo que nós temos vivido desde então tem sido muito, muito especial, de verdade. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje uma palavra, né, que Deus nos deu, que está em Mateus 9:9. Queria pedir para vocês abrirem comigo. Todos acharam? Eu vou ler aqui, gente, eu sou meio tecnológica. Mas tem Bíblias aqui também, se alguém precisar. Mas imagino que todo mundo tenha no seu celular, enfim. O importante é ler, tá, gente? O importante é ler. Se você ler no celular, se ler no livro, tá tudo certo. O importante é você estar ali, em contato diário. Eu vou ler aqui com vocês. Então, Mateus 9:9, que é o chamado de Mateus. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então, eu queria, antes da gente começar a fazer uma oração, Senhor, muito obrigado, Jesus, por estar aqui nessa manhã. Muito obrigado pelo privilégio, Jesus, de poder compartilhar a Tua palavra, poder falar do Teu amor. Senhor, eu te agradeço por cada um que está aqui também. E peço para que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, abra os nossos corações, que os nossos corações, Pai, possam ser quebrantados e que nós possamos, Jesus, sermos ministrados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que não seja eu nem sei falar direito, Jesus, mas que seja o Senhor através de mim, que o Senhor fale, Pai, aos corações aquilo que o Senhor ministrou ao meu, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então, como eu falei, eu estava uma bela madrugada, acordei de noite, assim, e, não sei, me deu uma alegria, assim, uma sensação muito boa, assim, eu falei, cara, por que eu tô sentindo isso, né? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a pensar em tudo que a gente tem feito, né? Tudo que a gente tem vivido, tudo que geralmente a gente vai fazendo durante a semana, nos domingos, aos sábados, às quintas, às sextas-feiras.
E aí eu comecei a me encher de uma alegria muito grande. Eu falei, o que será que é essa alegria? Por que eu tô me sentindo assim, né? E Deus começou a falar comigo que isso era um privilégio mesmo. Eu estava participando de algo que era muito maior do que eu. Eu estava participando da obra redentora de Jesus. Então, eu comecei a pensar justamente nessa palavra. E aí, Deus me levou a pensar e a refletir sobre a vida de Mateus, que, né, a gente sabe, é um discípulo, andou com Jesus, né, foi um dos apóstolos e tudo mais. E aí eu fui ler um pouquinho mais sobre Mateus, né? E, gente, que vergonha. Que vergonha. Eu li a vida inteira a Bíblia e eu não sabia que Mateus também era chamado de Levi. Alguém que já sabia disso? Tipo assim, que, não, eu sabia desse dado aí. Mateus era chamado Levi, vocês sabiam? Aí, ó, o Gustavo sabe. O resto, só o Gustavo. Só o Gustavo e o Dani, gente. Você pode ir pegar uma água pra mim, por favor? Obrigada. Não tenho, felizmente. Sou muito pobre, gente, esses últimos tempos. Mas Levi, ele era Mateus. Depois que eu fui percebendo, eu vi que Mateus fala sobre ele mesmo, né, no Evangelho de Mateus. Lucas também menciona Mateus e Marcos também menciona Mateus. E em Lucas, na verdade, ele chama Mateus de Levi. Aí eu fiquei, mas não era Mateus que era cobrador de impostos? Por que ele está falando Levi? E basicamente, eles mencionam isso justamente porque é como se fosse Pedro ou Saulo, sabe? A partir do momento que eles começaram a andar com Jesus, eles foram chamados por um novo nome. Então, Levi era chamado Levi e passou a andar com Jesus e começou a ser chamado Mateus. E eu não sabia dessa informação, gente, misericórdia. Então, quando eu fui ler mais sobre isso, né, eu entendi que Levi, então, era Mateus, e ele era um cobrador de impostos, como a gente já sabe. E naquela época, né, a gente sabe que o povo judeu, eles eram submetidos, né, ao Império Romano. Então, eles deviam, né, o espaço que era cedido a eles, tudo era sobre o domínio e o governo de Roma. Então, Roma precisava cobrar seus tributos, enfim, né, a gente sabe muito bem como é, né, que no Brasil a gente passa bastante por isso às vezes. A gente tem que pagar alguns tributos para o governo, a gente tem que, né, uma parte do nosso rendimento, do nosso salário, a gente dá isso para o governo de alguma forma. E naquela época não era diferente. Então Mateus, o Império Romano, tá tudo certo, gente? Tá bom. Não consigo, gente, canto BH. Preciso uma coisa de cada vez. Tá bom, tá certo, tá ótimo. Bom, o Império Romano, então, ele entrava, né, assim, em contato com alguns judeus, porque eles não queriam fazer esse trabalho, né? Tipo, é um trabalho meio que a parte difícil, né? Eu vou deixar para quem quer fazer. Então, eles iam em contato com alguns judeus e eles perguntavam se esses judeus queriam ser os cobradores de impostos do próprio povo. E aí existiam pessoas que aderiam a esse trabalho. Só que para os outros judeus que não aderiam a esse tipo de trabalho, isso era considerado uma traição. Como assim você está cobrando imposto do seu próprio povo? E aí eu ficava pensando, poxa, eles poderiam só pensar que isso era um trabalho, né? Tipo, ok, é um trabalho. Mas é muito mais profundo do que isso, gente, porque é como se eles fôssemos, assim, como se nós aqui, em algum momento, decidíssemos que a gente ia começar a cobrar do nosso irmão aquilo que também seria cobrado de nós. E aí não faz sentido, porque eles professavam a mesma fé, eles estavam vindo de uma cultura juntos e, de repente, essa pessoa passa a servir o Império Romano. É um pouco complexo para a gente conseguir compreender, mas a gente se sentiria meio mal. E não somente isso, mas os cobradores de impostos naquela época, então esses judeus que se uniam ao Império Romano para poder cobrar os impostos, eles faziam a contagem, né, do valor das pessoas e tudo mais. E eles poderiam cobrar um pouco a mais, se eles quisessem, para que eles também tivessem a pega do seu próprio salário, então, para que eles pudessem enriquecer também. Então, muitos deles, porque não existia só Mateus, muitos deles usavam isso também para oprimir o povo. Então, eles não precisavam pegar tanto, às vezes, mas eles cobravam a mais, porque eles queriam. Então, isso gerava um ódio das pessoas por eles, que, gente, desculpa, era até um pouco legítimo, né? Eu não sei vocês, mas eu ficaria um pouco chateada se isso acontecesse comigo, se eu soubesse que eles poderiam cobrar menos e eles estão cobrando mais. Então, esse era o contexto que Mateus estava inserido. Então, se ele estava inserido nesse contexto, é natural que a gente entenda que as pessoas ao redor dele não gostavam dele, não queriam que ele estivesse no meio deles. Então, ele não estava. Ele estava à parte.
E aí eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei, caraca, então olha todo o contexto, né? Mateus, ele era excluído, não estou aqui para fazer o advogado de Mateus, acredito que talvez ele em algum momento fez assim, pegou dinheiro do que ele não precisava, ou só o fato dele estar ali fazendo aquilo já era uma traição para o povo e aí as pessoas já não queriam estar perto dele. E assim, não tirou a razão das pessoas, eu acho que eu compreendo, mas ele estava a parte da sociedade, a par. Então ele provavelmente andava com outras pessoas que não eram as pessoas, não eram, por exemplo, os fariseus, que eram a alta sociedade, sei lá assim, dos judeus, que estavam submetidos ao Império Romano, mas não concordavam também com o Império Romano, mas tinham que submeter. E ele não fazia parte desse grupo, não fazia parte dos judeus, que não eram escribas, sacerdotes, nem nada do tipo, era só o povo, mas o povo também não queria ele, e ele estava a par disso. Então ele andava com outras pessoas, ele andava com pessoas que também estavam excluídas desta sociedade, né, desse lugar. Então, Mateus estava a par da sociedade, como eu falei, e aí, mesmo sendo a par da sociedade, a gente entende que ele era uma pessoa rica, ele tinha dinheiro, porque ele vivia bem, ele era um cobrador de impostos, então ele vivia bem. Apesar de ser desprezado, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha um lugar, ele não tinha um espaço, ele não tinha nada. Então, quando a gente lê essa parte de que Jesus passou e Mateus simplesmente largou tudo e foi, é algo curioso, né? Porque se você vive a par da sociedade, mas você tem um certo conforto, por que você largaria tudo que você tem para seguir o Cristo? E aí eu comecei a pensar e matutar e pensar sobre isso e fui ler um pouquinho mais. E aí, teve um tempo atrás que a gente fez uma série de estudos só sobre Mateus. E o Dani, ele é expert em messianidade de Jesus, ele adora falar sobre... Ele é expert, gente, ele não vai falar que é, mas ele é. Ele adora falar, assim, se você perguntar qual que é a matéria da teologia que ele quer estudar, é a messianidade de Jesus. Ele tem uns livros lá que você não vai entender nada se você parar pra ler, eu já tentei, não funciona. Mas a gente estava falando sobre isso uma época, então eu me lembro que Dani falava muito sobre isso, que Mateus, quando ele vai escrever os evangelhos o Evangelho de Mateus, ele cita muito o Antigo Testamento, ele cita muito coisas realmente da própria cultura do povo judeu, tanto que, para ele provar que, para os judeus, né, que ele estava escrevendo esse testamento, né, essa, sei lá, biografia de Jesus, essa história, para o povo judeu, né, e aí ele escreve isso de forma que ele tenta convencer as pessoas de que Jesus realmente era o Cristo, que ele era o Messias, ele era o rei que deveria ter vindo, e ele veio. Então, quando eu comecei a pensar nessa forma, como Mateus escreve, por que ele escreve desse jeito e tudo mais, é muito provável, gente, que ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele já conhecia Jesus. A partir do momento que Jesus o chama, não era uma novidade o Jesus aparecer para ele. Provavelmente ele já estava acompanhando Jesus, porque ele sabia das profecias e provavelmente ele ele é muito gênio, né, gente, para uma pessoa trabalhar com números e, enfim, cobrar impostos dessa forma. Provavelmente ele era uma pessoa super dotada mesmo, assim, de inteligência e tudo mais. Então, provavelmente ele já sabia do Cristo, ele já tinha ouvido as profecias, ele provavelmente já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus estava fazendo. Então, para ele, quando ele ouviu falar aquilo, quando ele viu Jesus passar diante dele, não era novidade. Então, ele não teve dúvidas de que aquele era o Messias, e ele foi. Então, ele buscava algo muito mais profundo, ele queria ir muito mais além daquilo que ele já estava vivendo. E assim, eu fiquei pensando, poxa, se o Império Romano chamava as pessoas para, enfim, cobrar impostos e tudo mais, poxa, se Mateus saísse ali do posto dele e fosse seguir Jesus, outras pessoas rapidamente iam ocupar o espaço dele, gente. Isso é fato. Isso é até uma lição para nós, né? A gente acha que o nosso trabalho é super importante, e realmente é, mas tem coisas muito mais importantes na nossa vida, né? Então, a gente pode ser facilmente substituído do nosso trabalho, mas a gente realmente não pode ser substituído da nossa família, da nossa igreja. Nós temos um espaço único. E eu acho que, nesse momento, Mateus, ele compreendeu isso e abraçou, né, o chamado, enfim, que Jesus o fez. Então, ele foi, sem hesitar, quando Jesus o chama. E quando Jesus o chama, de fato, aquilo foi irresistível, porque realmente Mateus, ele estudou e ele sabia que era chegado o tempo do Messias, era chegado o momento em que Jesus realmente estaria ali.
por mais que ele não entendesse exatamente ainda como que seria esse reino, porque a gente sabe que os judeus na época queriam um libertador, né, alguém que os resgatasse das mãos do Império Romano, mas ele entendeu que era chegado o momento de algo muito importante que estava prestes a acontecer, então ele não hesitou e foi. E quando ele foi, Mateus ele faz um banquete. Não vai citar isso no texto que a gente leu, não fala, né, que ele foi Mateus que fez esse banquete, mas se vocês forem ler em Lucas 5, 25, se não me engano, vocês vão ver que Mateus, a partir do momento que Jesus o chama, ele dá um banquete em sua casa. E nessa casa, ele chamou todas as pessoas que andavam junto com ele. Então, outros publicanos, cobradores de impostos, provavelmente pecadores, pessoas que estavam realmente à margem da sociedade. E Mateus ele estendeu então uma mesa, e essa mesa foi estendida para as pessoas que precisavam. Então Jesus, quando ele olha para o questionamento dos fariseus que estavam ali falando com ele, ele fala: olha, eu não vim para quem precisa, para quem não precisa, eu não vim para você que acha que está muito bem, obrigado, e não precisa de uma redenção. Eu vim para quem quer e precisa de mim. Eu vim porque eu quero curar os doentes, eu quero estar com aquelas pessoas que sabem que elas não têm nada além de mim, que sabem que precisam realmente de um novo tempo, de uma nova vida. Então, realmente, vocês, tá bom, vocês não precisam. Então ele foi até um pouco irônico, né? Não são os bens de saúde, né, que precisam de médico. Quando você vai ao médico, você vai porque você está ferido, você está doente. Então, ele foi irônico, né, nesse sentido. Então, ele realmente estava querendo dizer que vocês estão me questionando porque vocês não querem aquilo que eu tenho para entregar. Vocês já estão cheios de vocês, assim, cheios de si mesmos. Mas essas pessoas que estão aqui, elas reconhecem que elas são pecadoras, elas reconhecem que elas não têm nada para oferecer. Mas elas, mesmo assim, escolheram sentar na mesa do Senhor. E aí eu fiquei me questionando sobre isso. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho sido alguém que estende a mesa para essas pessoas, para outras pessoas que realmente precisam de Deus? Ou será que eu estou sendo como os próprios fariseus que impediam as pessoas de acessar o próprio pão da vida, de se alimentar do próprio Cristo? Não sei, eu fiquei me questionando, pensando sobre isso, assim. E aí eu entendi que eu quero estar assim como Mateus, porque eu sei que eu sou pecadora também. Eu tenho muito, muito, muito para melhorar e somente Deus poderia fazer isso por mim. Então eu quero muito estar neste lado da mesa, né? Então, estar na mesa e compartilhar essa mesa com outras pessoas. Então, quando ele faz esse banquete, né, para essas pessoas, ele estava mostrando para aquelas pessoas que havia redenção. É possível a redenção para vocês. Então, eu não vou privar vocês de viver isso, eu não vou privar vocês de estar nessa mesa. Eu quero que vocês entendam que assim como eu encontrei a provisão, como eu encontrei a redenção para minha vida, vocês também podem. E Jesus sentou à mesa com eles. Jesus estava lá. Então ele, como eu falei, né, ele falou, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, eu comecei a pensar sobre isso e também refletir um pouco sobre o momento da nossa igreja, né? E sobre também tudo que eu sempre entendi como evangelho, né? Porque eu sempre fui da igreja, gente, cresci dentro da igreja, fui uma criança que fez de tudo dentro da igreja. Eu fui da dança, fui do louvor, fui do teens, fui do kids, já fui do teatro, gente, fiz tudo. Eu dancei, cantei, atuei, tudo que vocês puderem imaginar eu já fiz. Já fui pra igreja assim durante a tarde, não trabalhava pra limpar a igreja, pra botar envelope, pra ajudar a tia do bazar, tudo. Então, eu sempre estive inserida no meio cristão, no meio evangélico. E claro que a gente sempre vê muitas coisas, mas eu sempre acreditei na igreja como uma igreja que realmente é relevante para a sociedade. De forma verdadeira, não de forma falsa, mas de forma verdadeira. Uma igreja que realmente responde ao chamado de Deus, que é a grande comissão. Então, eu queria só ler com vocês, não de novo, né, mas ler com vocês novamente, Mateus 28, 18, se vocês puderem abrir. Nós vamos só relembrar um pouquinho da grande comissão. Então, Mateus 28, 18, que fala assim: Então Jesus se aproximou deles e disse:
Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Gente, nesse momento Jesus ele tinha acabado de ressuscitar e estava aparecendo, fazendo algumas aparições ainda para os seus discípulos e para algumas outras pessoas também. E ele estava basicamente comissionando todos eles, então orientando eles a qual era o foco a partir de então, porque ele subiria, ele enviaria o Espírito Santo, mas a partir então da obra do Espírito Santo nós temos um papel. Então ele comissiona cada um deles para que eles vão e façam discípulos, vão e levem essa nova mensagem, levem essa boa notícia, essa nova notícia de que há esperança, de que há sim esperança para que o mundo seja redimido, seja consertado. Então, Jesus declara essa autoridade, dá essa autoridade também para os seus discípulos, para que eles vão e façam novos discípulos, para que eles vão e espalhem uma boa notícia. Sabe quando você, sei lá, conseguiu um emprego maravilhoso, gente? Eu quando passei, né? Na vaga lá que eu tava querendo, eu cheguei e contei pra todo mundo, falei, gente, nossa, tô muito feliz, aconteceu isso, tentei, fui, fiz, não sei o que, passei. Você quer compartilhar quando você tá vivendo algo muito bom, muito precioso? E não é à toa que a gente sabe que isso chegou até nós hoje, por quê? Porque os discípulos acreditavam tanto nisso, eles entenderam a partir da caminhada deles com Jesus que eles deveriam compartilhar isso, que eles preferiram morrer por isso, que eles escolheram morrer por isso. Porque eles poderiam só não aceitar a grande comissão, falar, legal, Jesus, muito obrigado, é nóis, obrigado aí pelos 3 anos de experiência, mas tô indo embora, tchau. E não foi o que aconteceu, eles foram, né? Depois a gente vai ver a igreja primitiva sendo iniciada lá em Atos dos Apóstolos. Depois da igreja primitiva, muitos foram enviados para outras cidades, outras nações, e eles espalhar essa mensagem tanto que ela chegou até nós hoje, né? E isso também me fez lembrar um pouquinho sobre, então, como que a igreja pode ser relevante diante de tudo isso, né? Quando a gente corresponde a essa grande comissão, quando a gente realmente escolhe ouvir o chamado do Senhor e o seguir, né? Assim como os discípulos, assim como Mateus fez. E eu entendo que o chamado de Deus para isso, então essa grande comissão, ela não é opcional. Se você é cristão, se você ouviu a voz do Senhor, é basicamente a essência do cristianismo. Você não tem para onde correr, ou você vai ou você não vai. Ou você realmente vai fazer a grande comissão do Senhor acontecer, ou não. Se você não fará isso, se você não vai espalhar essa grande notícia, então você não é cristão, assim, você simpatiza só com o cristianismo, basicamente. E pensando nisso, né, na igreja, como ela pode ser relevante, como que eu vivo numa igreja relevante, eu me lembrei do Pacto de Lausanne. Alguém já ouviu falar aqui do Pacto de Lausanne, gente? Você não vai? Não? Eu vou explicar brevemente, tá, gente? Mas vocês podem depois pesquisar em casa. Isso, tem o próprio o Pacto de Lausanne, né? Todas as cláusulas dele e tal. A gente pode mandar depois pra vocês. Mas é um pacto que aconteceu entre diversas... se eu estiver errado, você me corrija, tá? Vou falando aqui, gente, do que eu realmente absorvo dos assuntos, né? Não sei todos os detalhes. Mas eram diversas igrejas, diversos líderes, diversas pessoas que se uniam em prol do cristianismo, de fato. E eles fizeram uma conferência, né? Se juntaram. E ainda fazem, hoje em dia. Teve? Nossa, isso aí, não estava sabendo, mas eles fazem isso, né? Eles fazem essa conferência até hoje, mas a primeira aconteceu em 1974 e foi lá na Suíça, em Lausanne. E o que o Pacto de Lausanne ele trazia? Ele trazia esse conceito de que a fé e a sociedade e a vida, elas não são coisas separadas, elas estão interligadas. Então não tem como você dizer que professa a fé em Jesus e você não se move para que a mudança aconteça de alguma forma na sociedade que você está inserido, na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Então o Pacto de Lausanne trazia isso, ele trazia um conceito de evangelização de toda a nação, de todo o mundo, na verdade,
justiça social, então como que a igreja realmente faz a diferença na sociedade, não só com palavras, mas também com atitudes e com obras. E, enfim, a missão integral, né, a base integral. E quando a gente fala de base integral, é quando a igreja ela é realmente integral. Digamos que a igreja ela corresponde a todas as coisas, não somente ao vir ao culto, não somente ao pregar o evangelho, evangelizar uma pessoa na rua, mas ela corresponde a um todo. Então, basicamente, onde a igreja está inserida, ela não pode ser só um ambiente onde você se reúne e fica bem e está tudo certo e vai embora para sua casa. Não. A igreja tem que ter relevância onde ela está. Se ela tem relevância, ela muda tudo ao seu redor. Então, pensando nisso, gente, eu vou avançando um pouquinho aqui, mas pensando nisso, eu fiquei pensando, falei, bom, beleza, a gente tem que ouvir o chamado do Senhor, tem que ir, existe o Pacto de Lausanne que fala que a igreja tem que ser algo integral, tem que ser algo que, né, que realmente muda as coisas onde a igreja está inserida, e aí a gente está no país mais evangélico, assim, do mundo, né, a gente sabe disso. Aonde você for agora, você vai ver uma igreja em cada esquina, você vai ver pessoas que professam a fé em Jesus. Se você falar com qualquer pessoa por aí, você vai ver que vai ter algum evangélico ali no meio, vai ter algum cristão ali no meio. Alguém que fala, eu já fui da igreja, alguma coisa assim. Então, se nós estamos inseridos num país assim, a pergunta que fica é, por que que o nosso país é como ele é? E eu queria entender, vocês estão satisfeitos com o que vocês têm visto? Seja politicamente, seja socialmente, seja até mesmo nas igrejas, na fé. Vocês estão satisfeitos com o que vocês têm visto? Obrigada. É só o que eu queria saber. Aquelas, né? Peraí. Eu também não tenho estado satisfeito, gente. Pra ser bem sincera, na verdade, eu tenho estado bem cansada. Porque eu não consigo entender como que uma igreja, como um país que tem tanta igreja, que tem tanta coisa, não muda a sociedade, não muda a política num todo. Por que que isso não acontece? Se nós professamos a fé em Cristo, se nós entendemos o que é justiça, o que é o amor, por que que as coisas não mudam? Por que que a gente ainda vê tantas pessoas vivendo em situações difíceis, vivendo em vulnerabilidade social? Por que que a gente ainda vê tanta corrupção no nosso governo? Por que que a gente vê tantas coisas erradas acontecendo e a gente não faz nada? E a igreja continua não sendo relevante? E, gente, eu tô querendo dizer isso, não sei se eu tô conseguindo expressar direito, mas é que é muito estranho você ver tanta igreja e, tipo, ainda ter tanta gente morando na rua. É sério. Por que que isso acontece? Eu fiquei me questionando, falei, gente, por quê? Se a gente vê tanta igreja prosperando, tanta igreja tendo tanto dinheiro, pessoas, enfim, etc., por que que não sai uma ação de fato, algo que realmente muda a sociedade? E eu não estou falando só de... Porque aqui, por exemplo, a gente tem um projeto, a gente realmente acredita na reestruturação do Centro Histórico de São Paulo e a gente está trabalhando para isso. Há pequenos passos, mas estamos trabalhando para isso. Mas o foco das coisas não deveria ser só a gente alimentar as pessoas na rua e ficar por isso mesmo. Porque isso, se a gente for parar para pensar, é conveniente. Porque existem ONGs, existem pessoas que fazem hiper-relatórios, né? Olha como a gente ajudou as pessoas, olha como nós somos bons. E realmente é muito bom ajudar as pessoas, mas por que que só agimos ali na... Por que que a gente tá vendo a goteira cair e a gente bota um copo? Por que que a gente não vai lá e muda realmente o que tem que ser mudado? E eu tô falando isso, parece algo meio utópico, né? Mas não, existem sociedades muito bem, assim, muito bem estruturadas. A Suíça, por exemplo, é uma sociedade, e eu sei que existem toda uma questão cultural, enfim, histórico, nosso mundo, o nosso país foi realmente criado e colonizado, enfim, de uma forma, né, totalmente diferente de outros países. Eu sei disso, mas eu sei que existe uma forma, né? Existe, é possível existir uma sociedade que realmente funcione. Mas por que o Brasil, então, continua sendo um dos países de terceiro mundo? Por quê? Se nós temos um evangelho tão vivo aqui, por que isso acontece? Então eu fiquei me questionando mesmo sobre isso, gente. E por que eu falei também, né, que eu cresci na igreja? Eu cresci na igreja, então eu, desde criança, estou inserida nesse meio. Então eu sei exatamente de tudo que eu já vi, tudo que eu já presenciei. E eu entendo que
deveria sim existir uma outra forma de fazer igreja. E por isso que eu disse que eu estou cansada, porque a gente vê o mais do mesmo todos os dias, a gente vê mais do mesmo. Um pastor pregando sobre prosperidade, é um pastor falando que você é o centro do amor de Deus, e que, nossa, como Jesus, meu Deus, precisa muito de você e tal. E assim, Jesus ama muita gente, de fato, mas por que a gente vai na igreja para ouvir uma palavra só que vai fazer bem pro nosso coração? E não estou dizendo que não deveríamos, realmente, a gente precisa também de palavras de acalanto. Mas por que a gente só vai para fazer isso? E por que as grandes igrejas então estão cheias e estão ouvindo essas coisas e não estão fazendo realmente a diferença de alguma forma na sociedade, no bairro, enfim, que seja que está inserida? Não sei se vocês estão conseguindo entender, compreender o que eu estou falando. E aí eu estava pensando nessas coisas, né? E aí, logo próximo dessa semana que eu estava pensando, aconteceu também aquele vídeo do Felca, não sei se vocês acompanharam, provavelmente, mas que ele fala de adultização, né, como as crianças elas estão, né, sendo usadas hoje em dia, né, midiaticamente, enfim. E aí ele começou a falar sobre isso e eu fiquei pensando, poxa, com tanta gente, com tanto pastor, com tanta pessoa de influência, até políticos, por que precisou um influenciador, que é o Felca, que é cristão, por que precisou de um influenciador para parar o Brasil e falar sobre esse assunto, se é uma coisa que a gente sabe que acontece todos os dias? Por quê? Então eu fiquei realmente indignada, fiquei pensando, gente, que inclusive esse vídeo do Felca, ele parou o Brasil, realmente todo mundo só falava disso. Foi muito bom, foi muito importante levantar essa pauta, mas politicamente falando, acabou que as pessoas elas usaram essa pauta em benefício próprio, porque se você for ver o pessoalzinho da esquerda, usou para poder falar que tinha que regulamentar as redes sociais. Já o pessoal da direita aqui estava muito preocupado também, e só falavam disso, né? Só falavam sobre o querido lá que tá preso injustamente e tudo mais. E eu não tô aqui para entrar no mérito nem de um nem de outro, tá, gente? Cada um sabe as discussões, não é esse o foco da pregação, mas se algo que acontece sempre, por que eles tiveram que parar para ouvir o Felca falar sobre isso? Por que eles já não estavam atuando nisso antes? E é aí que eu quero chegar, gente. Se nós somos cristãos, se nós somos pessoas que carregam a verdade do Evangelho, nós temos que nos mover, nós temos que estar inseridos em todas as esferas da sociedade. Não adianta nós sermos igreja se a gente não faz a diferença onde a gente está. E aí você pode falar, nossa, Vitória, mas tem gente que faz coisas boas, tem igrejas que fazem bons trabalhos. E sim, gente, tem muita igreja que faz bons trabalhos. Tem muitos políticos que realmente, provavelmente, trabalham bem. Mas existem milhares de outros que não. Vocês entendem? Existem milhares de outros que não fazem, que não estão fazendo. Então, por que a gente está parado diante disso? Entende? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma reflexão mesmo do sentido de onde nós estamos inseridos. Eu não estou dizendo que vocês precisam se envolver com a política ou com qualquer coisa, a menos que isso seja o seu chamado, não sei. Mas eu estou dizendo que onde nós estamos inseridos, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja na nossa sociedade no geral, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que levar e carregar o Cristo conosco de uma forma que não seja só de palavras, mas sejam de atitudes. Então, eu fiquei olhando para mim mesma e perguntei, quando foi a última vez que eu fui num relatório do governo ver se o que os governantes, os prefeitos, os governadores, enfim, prometeram estava sendo feito de fato? Quando foi a última vez, gente? Desculpa, que vocês foram ver, sei lá, se vocês voltaram ou não em alguém, mas quando foi a última vez que vocês foram ver o relatório de gastos desse governo, dessa pessoa? Quando foi a última vez que vocês foram atrás de saber e de se informar se realmente o governo que está nos governando nesse momento está fazendo de fato o que ele fala que faz, ou não está? Ou se todas as pautas que regem a nossa sociedade realmente estão se importando em acabar com, sei lá, a desigualdade, com o abuso infantil e tudo mais, ou se eles só estão preocupados em vender mais uma agenda política. Eu quero trazer esse ponto porque realmente eu compreendo que a igreja, ela não tem mais que ser uma igreja que é conivente com essas coisas. Não é uma bancada evangélica, gente, desculpa, que vai mudar o nosso país, não é. Não é, porque se a bancada evangélica sentar lá, carregando o Cristo que eles dizem que carrega, e eles não estão fazendo nada, a gente está passando vergonha.
eu tenho vergonha, gente, desculpa, eu tenho muita vergonha de dizer que essas pessoas nos representam. Porque eles não estão fazendo nada. O Cristo que eles falam que carrega não é o Cristo que liberta. Porque se fosse nosso país não estava assim. Então o que eu quero dizer hoje é que se você entende que você carrega o Cristo verdadeiro, o Cristo que liberta, que cura, que transforma, que tira uma pessoa das ruas e faz essa pessoa, sabe, ser inserida novamente a uma mesa, então que a gente se levante, sabe? Que a gente se levante. E a gente não precisa ir muito longe. Você às vezes conhece alguém que precisa ouvir uma palavra de Jesus, que precisa ouvir que ele é amado, que ele é compreendido. Você conhece alguém assim. E quando você olha para a vida de Mateus, ele era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente... provavelmente ele era muito gênio, né, como eu falei, e ele cuidava dessas coisas, né, então eu entendo que ele fazia muitos relatórios, que ele era uma pessoa extremamente organizada, que ele trazia toda essa documentação para o Império Romano para que ele pudesse, né, trazer ali toda a prestação de contas. E quando Jesus chama Mateus para participar dessa grande obra, Mateus ele não imaginava que hoje a gente estaria falando do texto que ele escreveu. Ele não imaginava que hoje nós leríamos o Sermão da Montanha que ele documentou. Então, meus amigos, eu queria compartilhar isso com vocês, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente faz é pouco. E eu me coloco nisso. Às vezes eu falo, meu Deus, eu queria fazer uma ação maravilhosa que, sei lá, mudasse o bairro, assim. E eu acredito que isso um dia vai acontecer, mas talvez seja aos poucos. Mas cada coisinha que a gente faz pelas pessoas, cada coisa, cada gesto de carinho, cada gesto de amor, cada palavra de Jesus que nós levamos para as pessoas, a gente está plantando algo que a gente não consegue ver agora, mas a gente vai colher no futuro. E eu falo isso porque eu sou mãe hoje, e quando eu tive meus filhos, eu tive um breve momento de crise, porque eu falei, gente, como é que eu pude colocar crianças nesse planeta tão louco, né, que está a ponto de, sei lá, explodir? Como que eu pude? Eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, não é possível. Eu coloquei crianças no mundo para sofrer, porque olha esse mundo como tá, olha como tá, enfim. E sim, é desesperador em alguns momentos, gente, mas eu compreendo que o evangelho que eu carrego acredita na redenção do ser humano, na redenção das pessoas. E eu acredito que se nós trabalharmos para que o mundo seja melhor, a gente pode, sabe? Porque Jesus mudou o mundo, gente. Hoje a gente conta os anos, 2025 anos após Cristo. E Mateus e todos os outros discípulos participaram disso. Então, se nós acreditamos no mesmo Cristo hoje, a gente acredita que a gente vai avançar e o que nós fizermos hoje também vai ecoar nas próximas gerações. Eu não sei se vocês pensam nisso, mas o que nós fizermos hoje, a gente está plantando coisas hoje que os meus filhos vão colher na próxima geração. Os seus filhos vão colher na próxima geração. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, às vezes a gente olha e fala, nossa, é pouco, nossa, talvez, meu Deus, é mais um culto, mas não! A gente está plantando coisas que em breve serão vistas lá atrás e vão falar, que bom que os meus pais fizeram isso por mim. Que bom que existiu uma igreja que fez isso por nós. E a gente sabe, isso é tão claro para mim, que se a gente for ver os grandes avivalistas, por que a gente fala deles até hoje? Porque alguma coisa aconteceu e chegou até a gente. Então eu tenho certeza que tudo que nós fizermos hoje, gente, pelo nome de Cristo, para que as pessoas sejam redimidas, sejam restauradas, isso vai ecoar perpetuamente. Perpetuamente. Então eu queria trazer isso para vocês hoje. E para finalizar também, eu queria falar um pouquinho por que eu acredito tanto que a igreja ela pode ser e ela deve ser a resposta para as coisas. Uma igreja saudável, né? Uma igreja que realmente funciona. Quando eu era pequena, a minha mãe, né, a dona Cida, ela teve 2 filhos, eu e meu irmão. E ela era uma mulher solteira, né? Meu pai nunca foi muito presente, gente. E aí, eu ia falar que ele foi comprar cigarro, mas ele não foi comprar cigarro. Ele só não era presente mesmo, só não quis. E a minha mãe fez tudo o que pôde para criar eu e meu irmão.
E aí, enfim, a gente teve uma vida um tanto difícil, assim. Hoje que eu sou mãe, eu sei o quão é ruim você crescer sem pai. Não sei se... Eu sei que existem algumas outras pessoas que não tiveram pai também, mas é muito difícil, e hoje eu sei, porque eu só fui me dar conta disso com 20 anos, quando a Rebeca nasceu, que era muito difícil você viver sem pai, e que muitas inseguranças, muitas coisas que eu tenho ainda hoje, é porque eu tive essa ausência, né? E a minha vida e a vida da minha mãe, do meu irmão, não foi muito fácil. Até peço desculpa, tá, gente, se eu me emocionar, mas eu queria compartilhar com vocês que a minha mãe, ela precisava trabalhar muito. Então, assim, quando você é criança, você fica na creche, né, geralmente o dia inteiro, até uma certa idade. E aí, nessa época, minha mãe ainda conseguia ficar comigo, né, depois da escola. Meu irmão também teve épocas que ele é um pouco mais velho que eu, então ele também cuidava de mim. Mas houve uma época que eu já era um pouquinho crescida, então eu ficava meio período na escola e o resto da tarde eu tinha que ficar sozinha em casa. Por quê? Porque minha mãe trabalhava e o meu irmão começou a trabalhar também. A minha mãe teve um namorado também que cuidou de mim uma época também, quando eu tinha essa rotina, né, de ficar meio período, ficar depois da escola em casa. Mas essa pessoa, né, esse namorado da minha mãe morreu num acidente de carro fatal. E aí chegou uma época da minha vida, por volta dos meus 8, 9 anos, em que eu tinha que ficar sozinha em casa. E, gente, isso realmente me pega, porque as crianças têm uma rede de apoio tão incrível que eu falo, gente, eles nunca vão ficar sozinhos. E eu ficava sozinha durante as tardes na minha casa. E aí teve um dia, não sei que, eu não me lembro exatamente, mas foi uma pessoa, como se fosse uma pessoa do... Como é que fala, gente? Dos menores? Conselho tutelar. Foi lá em casa, não por alguma coisa, alguma denúncia, mas porque acho que tinha que ir, enfim, alguma questão também do cara que morreu, enfim, o namorado da minha mãe. Eu realmente não me lembro exatamente o porquê, mas essa pessoa foi lá em casa, e aí minha mãe não tava só eu. E aí ela, né, falou, tá, ok. Enfim, e aí a minha mãe contou essa situação pro bispo, né, do pastor na época da igreja. A gente morava numa casa que ela não era acabada, então, por exemplo, aqui a gente tem essas paredes, né, que são rebocadas, tem uma pintura, tudo certo. A casa que a gente morava era uma casa que era onde minha mãe, né, a gente conseguia estar, a gente tinha um teto, mas era uma casa que tinha os tijolos ainda à mostra, frestas que você conseguia ver a rua. Então o teto também não estava muito certo acabado, se chovesse, chovia muito e aí pingava muito, de vezes que a gente ficava na cama e pingava, a gente tinha que virar para um ladinho assim, para cair só desse lado. Aí eu abraçava minha mãe, aí ela me abraçava de volta para cair do outro lado, as goteiras da cama. E a gente vivia nessa vida. E aí nesse dia, essa pessoa foi lá na minha casa, essa pessoa do Conselho Tutelar, viu que eu estava num lugar seguro, porque era uma casa segura, eu estava num ambiente onde era vulnerável, mas ao mesmo tempo eu não estava vulnerável totalmente. E essa pessoa viu a casa naquela situação, viu que tinha uns baldes, umas coisas assim pra conter as águas e tudo mais. E aí minha mãe contou isso pro bispo, né, e o bispo falou assim, olha, Cida, não é muito bom que a sua filha fique sozinha em casa. Não é bom. Por mais que ela esteja num lugar que você vai chegar de noite, ela vai estar lá, tudo certo, não é bom. Então, vamos trazer a Vicky aqui pra igreja. E aí, depois desse dia, e eu me emociono, gente, porque é muito ruim ficar sozinha em casa, sério. É muito ruim. Ainda mais você sendo criança, você tem que se virar, você tem que aprender a esquentar a sua própria comida, a se virar sozinha. E hoje eu olho pra minha vida e eu penso, nossa, é por isso que eu sou tão muito resolvida, assim. Faço tudo, já fui, já voltei, não consigo lidar com pessoas muito lentas, porque eu aprendi desde criança a me virar sozinha, assim. A realmente saber que eu tinha que ser forte pela minha mãe, porque ela estava fazendo o que ela podia, e porque eu tinha que cuidar de mim, porque, enfim, minha mãe não ia poder estar ali comigo naquele momento. E aí, naquela situação toda, existia uma igreja que me acolheu. Existia uma pessoa que cuidava de mim à tarde e ela cuidava do bazar da igreja. E aí toda tarde, toda vez a minha perua me deixava lá no Jabaquara, eu subia a rua e a minha igreja estava lá. Hoje a minha igreja é uma academia, gente,
que sufoco. Quando virou Smart Fit ali, gente, virou uma Smart Fit a igreja. Eu fiquei tão, sei lá, nostálgica. Eu falei, caraca, eu ficava aqui todo dia. Eu vinha pra cá, eu vinha da escola, ficava aqui, esperava minha mãe chegar, a gente ficava no culto à noite, depois ia pra casa. E aí, gente, existia uma pessoa que cuidou de mim na igreja, que ficou comigo quando minha mãe não podia. E eu fico pensando quantas crianças, quantas pessoas poderiam ter um lugar assim também. Quantos de nós poderíamos ajudar outras pessoas também em situações assim, vulneráveis. Então eu acredito numa igreja que funciona. Porque a minha igreja era uma igreja de teologia da prosperidade e tudo mais. E eu tenho diversas críticas, a gente pode sentar a tarde inteira e eu vou ter várias críticas para fazer a igreja. Mas a igreja, na sua essência, cuidou de mim. Independente se os pastores estão roubando, se eles poderiam fazer mais e não estão fazendo, alguém fez por mim. E eu quero ser essa pessoa que vai fazer mais pelos outros. Eu quero ser essa pessoa que vai levar o evangelho verdadeiro para as pessoas, que vai se reunir nas casas, que vai cuidar uns dos outros, que vai amar, que vai proteger, que se, sei lá, eu não tiver dinheiro para pagar uma conta, eu vou ter um amigo que vai estar lá para me ajudar. E eu sinto que a gente vive muito isso aqui, sabe? A gente, com um pouquinho que a gente tem, a gente não tem muito, né? Pedro leu semana passada, né, Coríntios, que a gente nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos, né? E é isso que eu falo, a gente não precisa de muito para fazer algo pelas pessoas. Você não precisa ter grandes coisas, o pouco que você já faz pelo seu amigo, pela sua família, pelas pessoas ao seu redor, pelos seus pais, já faz a diferença. Então é nessa igreja que eu acredito, sabe? Uma igreja que realmente corresponde às necessidades das pessoas. Numa igreja que realmente influencia tanto a sociedade, que isso muda a política, que isso muda a economia, que isso muda todas as coisas. Então nós não podemos aceitar estarmos numa igreja, estarmos num país que é tão desenvolvido, né, espiritualmente falando, e nada mudar. Não tem como. Se nós podemos fazer um pouco mais, nós podemos ir além. Então, eu encontro muito isso aqui, graças a Deus. Tanto que eu tenho muito prazer em estar numa igreja tão pequenininha às vezes, porque eu já fui de megas igrejas, já fui de igrejas grandes e eu não encontrei lá o que a gente encontra aqui agora. Claro que existiam pessoas que me ajudaram, obviamente, como eu falei, mas na essência mesmo, sabe? Nessa coisa de estarmos tão juntos, tão intrínsecos, um na vida do outro. Eu realmente acredito que isso pode fazer muita diferença, gente, de verdade. E eu quero corresponder isso. Eu quero, no futuro, quando o Joshua e a Rebeca estiverem grandes, eles olharem pra trás e falar: nossa, olha lá, eu tive pais que foram verdadeiros avivalistas também. Meus pais tinham amigos que eram avivalistas também, que estavam lá, que fizeram a diferença. Nosso país hoje é outra coisa. Hoje nós conseguimos ter um pouco mais de esperança no futuro, porque lá atrás existiam pessoas como eles que realmente fizeram a diferença. Então, é isso que eu queria compartilhar com todos vocês. Queria pedir para vocês trazerem a mesa também. Como eu falei, a gente estende a mesa para todas as pessoas, a gente quer receber as pessoas aqui. Então, hoje nós vamos ceiar todos juntos.